Boa noite a todos. É com grande prazer que vos dou as boas-vindas a essa primeira reunião desse grupo online para estudar os ensinamentos espíritas de Joana de Ângeles. Eu sou Fabrício Assunção, da instituição Joana de Ângeles Spiritist International, e falo com vocês aqui da Inglaterra. Esses estudos serão realizados pela instituição Joana de Ângeles Spiritist International, com o apoio da Associação Médica Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e da Sociedade Espírita de Bournemouth. Esperamos que esses estudos quinzenais proporcionem a todos uma compreensão mais profunda dos valiosos ensinamentos espíritas de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Estamos muito felizes em ter conosco aqui nossos ilustres palestrantes, convidados Gelson Roberto e Humberto Schubiter. O nosso estudo é baseado no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Gostaria de apresentar brevemente os nossos convidados. Gelson Luiz Roberto possui mestrado em Psicologia Clínica e é especialista em Psicologia Junguiana e Psicanálise. Ele é o ex-presidente da Associação Junguiana do Brasil. Gelson é o autor de obras sobre psicologia e espiritismo, incluindo livros com a participação do espírito de Joana de Ângeles. Gelson é o coordenador do Centro de Espiritismo e Psicologia da Associação Médica Espírita Brasileira e coordena cursos sobre a série dos livros psicológicos de Joana de Ângeles. A seguir, a apresentação do Dr. Humberto Schubert. Humberto Schubert Coelho é professor de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia e de diversas sociedades, grupos científicos e atual presidente do Movimento Internacional Lusofono. Autor de diversos livros sobre filosofia da religião, espiritualidade, ciência e religião, história do pensamento e espiritismo. É palestrante espírita e trabalhador da Federação Espírita Brasileira e da Associação Espírita Primavera. Agora, com muita satisfação, passo a palavra para o Gelson e para o Humberto. Muito bem, obrigado, Fabrício. Estamos aqui, então, eu e Humberto, né, para fazer esse projeto. A gente está há 5 anos, a gente vem estudando a série psicológica da Joana de Ângeles, num grupo que se manteve nesses 5 anos, onde a gente estudou por temas, né, por eixos temáticos, e depois desses 5 anos, então, a gente pensou começar a estudar diretamente nas obras dela, em sequência, né? Começando pelo Homem Integral, e aí pensamos de convidar o Humberto, que gentilmente aceitou, né, Humberto, para fazer parte desse projeto e fazer uma dinâmica aí entre filosofia e psicologia para podermos aprofundar a proposta da benfeitora, né? Então, é um processo espontâneo, eu não combinei nada com o Humberto, então, de uma certa maneira, ele vai trazer as contribuições dele, eu as minhas, e a gente vai fazendo uma reflexão a partir das questões que vão sendo trazidas, e para depois a gente poder discutir isso em grupo também. Então, vai ter um momento que a gente vai poder, de uma certa maneira, trazer as dúvidas de vocês para pensarmos e também os elementos que os acho mais interessantes em relação ao material de leitura que o Fabrício colocou lá no cronograma, né? Tem as datas e cada data tem a referência do capítulo e os itens a serem estudados. Então, acho que vai ser um percurso bem interessante, né, Humberto? Também estou bastante animado, né? Estou revendo bastante gente do nosso grupo de estudo filosófico espírita, que é muito bom depois de alguns anos, né? E, novamente, isso tudo é possibilitado, viabilizado, né, pelo trabalho sempre muito sacrificial do Fabrício. Então, por isso também, Fabrício, novamente, sou muito grato por organizar, por tomar essa iniciativa. E, de fato, eu e o Gelson, a gente conversou no magnífico evento do MEDNESP, né? O evento da Associação Médico Espírita, desse ano agora de 2025, em São Paulo.
e a gente queria justamente mostrar o quão abrangente é a obra de Joana de Ângeles, como que ela tem dimensões, obviamente, religiosas, espirituais, dimensões psicológicas, dimensões filosóficas e outras, por que não, também, né, a linguagem dela muitas vezes é um pouco poética, né, de modo que, como é costumeiro dos espíritos superiores, a obra costuma ser multidimensional e precisa ser estudada dessa forma e não pode ser esgotada, geralmente, por uma pessoa só ou por um grupo de estudo só, né? Então, essas obras merecem ser revisitadas por cada um de nós múltiplas vezes, com diferentes discursos, diferentes abordagens. E é interessante que realmente a Joana é uma pensadora global, apesar do foco dela ser o foco psicológico, já que ela propõe um processo de transformação interna, a forma dela abordar inclui, né, uma perspectiva ampla, múltipla, né, que passa por filosofia, por sociologia, por antropologia, né, resgatando toda essa trajetória do espírito em relação a seus desafios e conquistas, né? E o Homem Integral é um livro que, de uma certa maneira, propõe, então, justamente, lançar um olhar para esse ser pensante que ganha consciência, e ganhando consciência, adquire, então, a capacidade de escolha, de discernir. Então, é um ser ético, fadado à plenitude. E aí, Joana propõe, então, Jesus, aqui na introdução do livro, como o arquétipo do homem integral. Então, de uma certa maneira, ela tem na figura do Cristo, né, a imagem daquilo que nós podemos chegar enquanto plenitude da nossa dimensão humana. Jesus, quando ele vem para a Terra, então ele nos autoriza e nos mostra o caminho de fazer essa trajetória e viver esse processo que Joana depois vai chamar de individuação. Então, de uma certa maneira, né, aqui no Homem Integral, a gente vai estar trabalhando esse homem em crise, né, esse é o momento contemporâneo que a gente vive, né, esse homem que está em crise, e ao mesmo tempo uma oportunidade desse homem se deparar, se confrontar com uma dimensão maior, que é essa dimensão transpessoal, é, né, espiritual, e Joana então vai colocar os sintomas atuais que a gente vive e os desafios que todos nós temos em relação a isso. Então, é um livro bastante interessante. Note que o livro é de 1990, e então já se passou, né, mais de 30 anos, mas ele continua super atual. E claro, a gente vai amplificar um pouquinho, né, Humberto, esse material que Joana nos traz para complementar com elementos atuais em relação ao que ela aponta aqui no capítulo. Bom, se eu puder então fazer um pequeno preâmbulo, eu queria levantar antes a questão de quem é Joana de Ângeles. Porque justamente se a gente está na trilha do pensamento dela, desse espírito, é interessante a gente tentar coletar o que que a gente tem do histórico dela. E o histórico dela é muito interessante. A gente tem a figura que a gente mais conhece, infelizmente, né? É uma figura como espírito que psicografa e discreto e que fala pouco sobre si, não revela muito sobre si mesma. Por outro lado, do pouquíssimo que ela revela, ela nos revela algumas vidas passadas, a partir das quais figuras históricas assim, muito reconhecidas, a gente tem como traçar um pouco do que é que seria o perfil intelectual e também o perfil de caráter, de personalidade desse espírito, né? A gente tem uma personalidade como Santa Clara,
e a gente tem uma personalidade como Sor Juana Inés de la Cruz. São duas figuras muito interessantes, né? Inclusive, a minha primeira visita aqui à Itália foi em Assis, no evento espírita, né, da Federativa Italiana, e foi um privilégio muito grande porque a gente teve como conhecer um pouco mais da história, tanto de São Francisco quanto de Santa Clara, e me impressionou particularmente a história de Santa Clara e a sua grandeza, muitas vezes assim um pouco apagada e um pouco equivocadamente confundida quase como uma figura ali inspirada por São Francisco, quando na verdade todos os traços biográficos dela sugerem o contrário, que ela era a figura inspiradora de São Francisco e não inspirada. E realiza milagres espetaculares, provando ser uma médium com muita segurança, com muito domínio das suas faculdades espirituais, né? E realiza esses milagres, assim, muitas vezes, assim, com abundância e uma intensidade que não se comparam a muitos outros médiums ao longo da história. Por outro lado, a Sor Juana Inés de la Cruz, freira mexicana do século XVII, é uma grande poetisa e também uma pensadora, considerada a figura mais importante do iluminismo mexicano. E a sua poesia, ela é caracterizada por duas coisas que vão aparecer muito na nossa Joana de Ângeles, que psicografa principalmente através do Divaldo Franco, né, que aparece também principalmente a Divaldo Franco, que são o neoplatonismo, e a gente vai ver isso nesse primeiro capítulo já de cara, pensamento dialético, com comparações, né, com contrapontos entre qualidades ou forças da personalidade, e o segundo elemento muito interessante, uma introspecção psicológica profunda, que é também típico de monges, de freiras, de pessoas que passaram muito tempo, muitas décadas, fazendo o autoestudo. E no caso dela, a gente sabe que foram várias vidas dedicadas a esse autoestudo. Então, o linguajar dela, Sor Juana, né, já era muito introspectivo, muito intimista. E isso vai aparecer de novo aqui no Homem Integral, que eu particularmente considero assim um dos pontos altos da literatura de Joana de Ângeles. Claro, cada um tem o seu, né? Mas esse é o meu livro favorito dela. E temos também, né, Humberto, a figura dela como Joana de Cusa, né, já junto com Jesus, acompanhando a trajetória do Cristo e se doando, né, em nome do cristianismo. Então, ela já vem numa trajetória comprometida com Jesus e com um pensamento muito refinado, uma mulher, um espírito muito inteligente, né? E, e realmente muito culto, e isso se reflete nos livros dela. E o que ela vai então justamente trazer, eu acho, nesse primeiro capítulo, que é uma trazer o contexto que a gente vive, né? É, um diagnóstico, de uma certa maneira, a gente pode ser, da realidade psicológica e social que nós vivemos atualmente, né? E Uhum, onde os primeiros itens que ela vai trabalhar justamente é a rotina e a ansiedade, né, Humberto? uhum, uhum. Como última personalidade que a gente tem conhecida, tem também a freira Angélica de Jesus, na Ah, Bahia. sim. E se a gente pegar todas essas personalidades, ponto em comum muito impressionante que elas têm é que de nenhuma delas nós temos notícia de uma queda moral, de uma falha de caráter, né? São todas elas, as várias personalidades, inclusive muito recuadas no tempo, como Joana de Cusa, todas elas figuras de muita força, de liderança, de inteligência, de muita capacidade e, sobretudo, de muitíssima maturidade moral, né? Maturidade espiritual, o que permite a gente desconfiar
que esse é um dos espíritos líderes do planeta Terra, assim, da humanidade, né? Já que é tão raro entre nós encontrarmos pessoas com essas características espirituais tão exaltadas. A gente vê também essa natureza libertária dela, né? Uma mulher que está à frente do seu tempo, Hum, em todas as sempre. encarnações, de muita, muito arrojada, abrindo espaço, né? A gente vê essa questão do feminino, né? Dela lutar pelo valor do feminino, do respeito e do lugar da mulher com dignidade no mundo. Então a gente vê ela Uhum, realmente uma mulher que traz consciência para a humanidade, uma educadora. Eu vejo a Joana como uma educadora de mentes, né? hum, E abrindo novas perspectivas para nós em relação à própria realidade, não só nossa, mas do mundo, né? uhum, exatamente. É uma educação também profundamente cristã, que às vezes a gente não consegue realizar. A gente emula a educação espiritual através de processos, de técnicas que a gente consegue dar conta, que a gente consegue compreender, e fica muito aquém dessa transformação pessoal. Que, é claro, isso aí já é uma bagagem ancestral de sabe-se lá quantos milhares de anos. Mas desde a primeira reencarnação que a gente tem notícia dela lá 2.000 anos atrás, ela sofreu essa transformação quase que instantaneamente, por influência de Jesus, né? E entendeu a grandeza desse espírito, entendeu a sua profundidade, a sua sabedoria e simplesmente adequou a sua vida muito rapidamente ao ensinamento que ela absorveu ali, né, o pouco contato que ela pôde ter com Jesus. E nesse livro todo, a gente vai ver exatamente esse tipo de convite dirigido a nós, né? O espírito maduro que conseguiu seguir os passos de Jesus se vira para nós e diz: Bom, agora é com vocês, né? Chegou a sua hora. Você quer ser uma pessoa integral? Você quer ser uma pessoa plena? Você quer florescer? Você quer ser espírito, de fato? Deixar de ser o ser da rotina, o ser da paralisia, do medo, o ser da ansiedade, ou seja, que vê opções, vê uma fuga da rotina, mas não tem coragem, não é capaz, né? Sofre, treme diante dessa liberdade. Então, esse é o problema existencial. Aliás, como filósofa, Joana é uma pensadora muito existencial. Ela vai colocar o tempo todo questões de sentido da vida, propósito, coragem, tomada de decisão, mudança, né? Se entregar, se atirar a essa mudança. Tudo isso ela vai colocar com muita segurança, com muita firmeza, de uma perspectiva de quem já fez, não de quem está dando um conselho, né? Ah, eu ouvi dizer, né? Eu li em algum lugar. Não, é a pessoa que fez a transformação que olha para a gente e diz: olha, é assim que faz, né? Tem como, né, explicar, mas não tem como eu fazer para você. A partir de agora é com você. E aí ela vai começar a apresentar justamente esse cenário mundial histórico que a gente vai vivendo a Hum, partir do século XIX. Ela começa iniciando na metade do século XIX, trazendo algumas características que a gente está vivendo. A gente não pode esquecer que a ansiedade e a depressão são os sintomas mais comuns da nossa sociedade moderna, né? A gente, para você ter uma ideia, cada quatro pessoas, uma já enfrentou ou vai enfrentar algum quadro de ansiedade. Nós temos mais ou menos 260 milhões de pessoas afetadas por ansiedades no mundo, né? O Brasil lidera o ranking de ansiedade, é o país mais ansioso do mundo. Depois vem o Paraguai e depois a Noruega. São os três países mais ansiosos, né, no mundo atualmente. Mas a ansiedade é uma característica da modernidade, né? Com o seu ritmo acelerado, com a questão tecnológica que a Joana coloca, né? Que a gente avançou muito nesse homem que intelectualmente que foi conquistando territórios, gerou mudanças sociais, onde o tempo se tornou um bem precioso. Mas, diz Joana, ele continua belicoso e insatisfeito.
né? Então, de uma certa maneira, a gente ganhou em conquistas culturais e cognitivas, mas não avançou do ponto de vista moral, né? Então, a gente tem essa discrepância aí entre conquistas que foram avançando, mas, né, numa expressão ainda muito rudimentar do ponto de vista da nossa humanidade, da nossa sensibilidade afetiva, né? Então, de uma certa maneira, ela vai começar a trazer de uma tensão que começa a acontecer, né? A gente sabe que a era da ansiedade começa com a Revolução Industrial, né? E vai avançando cada vez mais, e ela permanece, e junto com a era da ansiedade, vem isso que Joana está chamando de rotina, que, em outras palavras, a gente pode chamar psicologicamente de um entorpecimento psíquico. Então, então, são dois elementos realmente muito marcantes no cenário contemporâneo: a ansiedade e a rotina. Ou seja, de um lado a gente está agitado, perturbado, em conflito, de um lado a gente está anestesiado emocionalmente, na rotina de Uhum, uma certa acomodação, de uma perda de sentido, de certo entorpecimento psicológico. uhum. Eu não sei se você concorda, Gelson. Também queria ouvir Hum. depois o que o pessoal pensa, mas eu vejo que nesse primeiro contraponto, rotina e ansiedade, Joana está descrevendo assim a passagem do animal para o ser humano. Ela está fazendo um trabalho quase que de antropóloga e está mostrando, olha, o que que é a rotina? É o pensamento estereotipado, é a repetição mecânica dos hábitos, né, do comportamento ao longo de milhares de anos ou milhões de anos. Só que no reino animal a gente chama de instinto, a gente chama de inclinação, alguma coisa mais ou menos assim, né? De um comportamento estereotipado. E no reino humano, quando você começa a pensar, a gente sabe que a gente pode ter uma rotina mais assim ou mais assado. Um gosta de esporte, outro menos. Um gosta de ler mais, o outro menos. Então, isso vai criando certas rotinas. Mas como a gente é muito próximo da animalidade, a gente tem uma certa tendência a uma repetição um pouco inconsciente. E isso faz o que a gente genericamente vai chamar de rotina. Por outro lado, uma força em conflito com essa estereotipia ou com essa determinação da rotina é a força da liberdade. Só que a força da liberdade não nasce em nós. Ela não é forte o suficiente porque nós não somos espíritos autoconscientes que assumem corajosamente o custo das suas decisões. Então, o que que acaba acontecendo? Na nossa covardia, tema que vai aparecer daqui a pouco, né? O medo e outras questões, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente não consegue confortavelmente, com costume, com segurança, com maturidade, dar os passos que a gente precisa dar. E aí, como a gente não consegue, o que que acontece? A gente fica ansioso, a gente vislumbra o que que poderia ser, mas não tem coragem para ir para lá. E isso faz com que a gente fique ali elétrico, vendo possibilidades, sem maturidade emocional, maturidade existencial, para dizer, opa, peraí, isso aqui não dá para eu fazer. Tá tudo bem, tá resolvido, né? O que não tem solução, solucionado está. Isso aqui dá para eu fazer. É possível, mas vai ter um custo. Pode ser que não dê certo, pode ser que dê errado. Então, a maturidade espiritual vai levar a gente a uma condição em que o medo e a angústia vão aos poucos desaparecendo. E a gente não consegue imaginar Jesus angustiado, por exemplo, né? A gente consegue pensar em Jesus, talvez a gente use a palavra angustiado, né? E imagine uma situação, né, de uma certa aflição, quando na verdade é só ali uma gravidade do pensamento, né, um adensamento do pensamento, que não significa que a pessoa está com medo ou que ela está insegura, ou que ela não sabe o que fazer. É que assim, né, Humberto? Aqui é rotina.
a Joana está pegando no seu aspecto negativo. Claro que a rotina é Uhum, fruto de um uhum, condicionamento, de um processo, né, que até é importante, que dá previsibilidade. A rotina estrutura e diminui de um lado a incerteza e o caos da nossa vida, porque ela permite gerenciar energia, né, ter horários para cada coisa, comer, dormir, ajuda a hora de descansar. Então, ajuda a reduzir a fadiga de decisão, porque cria hábitos automatizados, como tu falou, né? Mas aqui, no caso, ela está pegando a rotina como massificação. A rotina como uhum, um processo de um homem que não pensa, e se deixa levar por a consciência coletiva de maneira superficial, estimulados por fantasias materialistas, né? Tanto é que ela vai dizer aqui, né? A rotina é uma ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta, né? Então, aqui ela está pegando uhum, a rotina de um modo mais pejorativo, né? Desse processo uhum. realmente de a gente se deixar levar, né, sem poder realmente avaliar, né, o estilo de vida, as inclinações, as direções que está tomando, quando a gente está assumindo processos de vida de maneira robotizada, né, sem consciência, sem sentido, né, e assim por diante, né? Então, essa rotina que ela está trazendo aqui já é um sintoma do Sim, nosso atual. pois é, é perfeitamente possível a gente chegar a enxergar a rotina como algo positivo, como a construção de um hábito bom, por exemplo, né? Mas nesse caso aí, ela está justamente fazendo esse diagnóstico e mostrando que, olha, é, no geral, embora tudo seja de Deus, né? É claro que a rotina é de Deus, o medo é de Deus, tudo que é da nossa constituição, tudo que é da nossa natureza tem um propósito bom e tem um uso bom, né? E isso é que é bonito também no pensamento dela e que é o traço espírita do pensamento dela, né? Esse hiperotimismo, essa noção de que as coisas elas estão no lugar que deveriam estar, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas inadequadas, né? Elas de alguma maneira elas são adequadas. Porque o inadequado ele está ali por algum propósito, ele foi permitido, ou ele chegou àquele ponto por alguma razão, e às vezes dar conta da inadequação é o que eu preciso, né? Perceber que aquilo não é adequado é o que eu preciso para me adequar, né? Então, ao invés de uma visão religiosa arcaica ou de uma visão filosófica de um Deus humano, punitivista, né, que vai tentar controlar a gente, a visão da Joana, ela é extremamente liberal. Ela é toda calcada na liberdade. E também eu adorei o fato do primeiro capítulo ela, né, encerrar e solucionar os problemas da vida humana todos com a liberdade. Liberdade é o grande ponto aí positivo que vai amarrar os conflitos do capítulo todo, né? Ela vai trazer a ideia de uma identidade cósmica, né? Que de uma certa forma se assenta nessa dimensão do amor e que vai produzir autoestima, confiança, os ideais, né, nobres de beleza, de esperança, frente a esse homem desesperado, inconsciente ainda de si mesmo, muito voltado para fora, né? Um homem que ainda não tomou consciência que ele é um espírito Hum, e por causa disso ele vive então muito voltado para fora, na conquista do possuir, do ter, das conquistas, dos valores daí materialistas, imediatistas, né? E que vão gerar justamente uma série de exigências, né? Em nome de uma necessidade de reconhecimento, né? hum, De, de, de pertencimento. Só que em vez disso realmente satisfazer, isso vai gerar justamente esse entorpecimento, uma falta de sentido, de significado, e de outro lado, essa ansiedade, né? Ansiedade
que é provocado por uma cultura do imediatismo, né? Não podemos perder tempo, né? A resposta imediata e essa sensação de não poder perder tempo, da Uhum. ilusão da produtividade infinita, que a gente tem que sempre aprender a produzir e estar disponível todo o tempo, né? Gerando uma sobrecarga de estímulos e de informações, e também essa ideia de comparação social, onde a gente começa a comparar, né, constantemente com sucesso, dinheiro, realizações que são projetadas, né, como objetivos, gerando um sentimento de insuficiência, né, tanto do ponto de vista do bem-estar, como também profissional, acadêmico e entre outras coisas. Então, tudo isso são armadilhas que vão se apresentando e que, de uma certa maneira, vão provocando essa ansiedade, vão reforçando essa ansiedade, né? Uhum. Fabrício, você chegou a perceber que a Silvia levantou a mão? Ok. Sim, pode, pode falar, Silvio. Interessante a discussão. Só tinha uma coisa aqui em relação à minha ideia, talvez, não sei se estou bem certo, mas ahm, naquele parágrafo que você leu, Gelson, depois ela diz assim, que ela fala da rotina disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e Hum, automatiza a mente que cede campo do raciocínio ao mesmismo, cansador e deprimente. Mais para frente, ela diz: o homem é um mamífero biosocial construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. Eu pensei comigo que a questão da rotina fica mesmismo quando fica um contraste de certa forma, quase que vai quase que contra o que a gente foi feito, porque ela diz que o ser humano é construído para experiências, iniciativas renovadoras o tempo todo. Aquele sistema dialético, você tem que ir para frente, vamos aprender, mas se você pensa que a rotina vira segurança, talvez seja esse ponto, esse contraste, essa coisa que vai um contra o outro, que cria ansiedade, de certa forma, porque dentro de nós, nós trazemos dentro de nós a necessidade de renovar, a necessidade de criar novas experiências, de progredir para frente. E quando você fica no mesmismo, o mesmismo cansador e deprimente. Quer dizer, de certa forma, quando você se fica na rotina porque você se sente seguro, é como que hum, você fosse ao contrário com a tua própria necessidade da tua alma. Seria uma forma certa de pensar? hum. What do you think? Quer trazer primeiro a tua colocação, Berto? Sim, e sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a Silvia foi bem ao ponto. Porque o que que ela fez aqui? Ela colocou um contraponto entre rotina e ansiedade como expressões da falta de consciência. Consciência é liberdade, consciência é maturidade espiritual, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E aí a gente está na contramão disso, a gente está na inconsciência e, consequentemente, estamos na falta de liberdade, somos escravos, né? Paulo fala muito disso, né? Do conceito de estar em grilhões, estar acorrentado, né? Ao pecado, né? O que que é o pecado? É a inferioridade, a imaturidade, a ignorância, a inconsciência espiritual. E Jesus é uma libertação dessa inconsciência, dessa falta de espiritualidade, dessa falta de estar em si e de dominar a si mesmo, né? Mas ele é um libertador que coloca uma grande quantidade do esforço libertador nos nossos próprios ombros, né? Diz, olha, é você que tem que fazer, né? Você, né? Somos como deuses, aquilo que eu faço, vocês também podem fazer, né? E você tem que, digamos assim, carregar a sua própria cruz, né? Então é por isso que o processo também não é só informativo, não é uma conscientização que a gente lê o livro e sai conscientizado. Não, não é isso. É um processo todo de amadurecimento espiritual.
e que leva milhares de anos, muitos milhares de anos. E como é que esse processo se dá? Ela está aqui, não está resumindo a história toda, mas ela está didaticamente mostrando, olha, nível altíssimo de inconsciência, rotina cega, escravização a padrões de adequação à sociedade, estereótipos, né? Ou ansiedade, quer dizer, eu vejo ali uma outra vida, mas opa, né? Não consigo, né? Tô paralisado, tenho medo e tudo. Aí no nível 2 ela vai colocar outro contraponto, medo e solidão. Ou quase que não é um contraponto, não é só mais um conflito dialético, mas acaba aparecendo como causa do outro, né? O medo é o estado mais profundo de desespiritualização do ser humano. Medo significa eu não sou espiritualizado. Uma das frases mais impactantes que aparece ao longo da Bíblia toda, né, lá do Velho até o Novo Testamento, principalmente por causa de Jesus várias vezes, é: não tenhais medo. Sempre que um anjo aparece, quase, né, qual que é a reação do ser humano? O que é isso? Né? É o sobrenatural? O que é isso? Né? E aí o anjo, uma das coisas que ele mais frequentemente fala, o mensageiro espiritual superior, é: não tenha medo. Tá tudo bem. Existe justiça, existe misericórdia. Tenha fé, né? Então a fé ela vem como contraponto desse medo, né? E o Papa João Paulo, inclusive, ele enfatizou isso com o seu famoso Non Abbiate Paura, né? Que é justamente a ideia de que o fundamento da fé cristã é o não desespero, é a confiança, é a tranquilidade, é estar confortável em Deus. Eu não vou entrar ainda no medo, porque o medo é o subitem para o próximo encontro, né? Então, eu vou ficar realmente na ansiedade, na rotina, mas pegando essa questão da Silvia, né? Então, o que que acontece, né, Silvia? A consciência ela é construída numa tensão de opostos, né? Há uma tensão de forças que justamente propele a um processo de descoberta, de conflito, gera reflexão, dúvidas e outras questões que promove, de uma certa maneira, o processo de uma tomada de consciência, né? Sendo que a consciência ética já está lá dentro de nós, nas leis que estão escritas dentro de nós, as leis naturais. Mas a rotina, então, como diz a Joana, ela asfixia, né? É como se fosse um- uma coisa que constrange, que limita, né, a nossa vida. Daí, claro que, diante disso, há uma tensão entre esse estilo de vida asfixiante, limitador, impeditivo, e uma força interna gerada pelo self, pela nossa essência divina, a nossa realidade espiritual enquanto essência que almeja, né, que é impulsionado pela lei de evolução. Então, isso gera provoca um conflito necessário. O problema é que a ansiedade ela vai porque o homem, por não tendo essa consciência espiritual, ele se torna daí individualista, né? Então ele vai num processo narcisista de pensar em mim, de maneira egoísta, autocentrado. E nesse movimento individualista, aonde ele não percebe que a vida é amor e cooperação, ele fica só e num processo de tensão interna que não gera então essa consciência, gera ansiedade, porque a ansiedade é outro nome para o medo, né? Medo e ansiedade é a mesma coisa, só que aqui a ansiedade, né? A gente está falando de processos subjetivos, né? Então, a ansiedade é um estado de não equilíbrio, é um estado de perturbação emocional e psíquica, aonde não tem uma referência que me dê sustentação, né, equilíbrio, nem dentro de mim, nem fora de mim, e que então me faz eu ficar numa suspensão de insegurança, de incerteza, e o nosso momento atual é de incerteza, é de insegurança, todo o cenário mundial aponta para isso, né? E isso aumenta, então, o nosso nível de ansiedade.
A Jovelina e a Anne querem colocar alguma coisa? Jovelina? Jovenila? Boa noite. Doutor Gels, eu lembro que o Divaldo tinha feito uma palestra que era os três inimigos do homem. Era o medo, a rotina e o outro, eu não me lembro. Eu não me lembro. Ansiedade. Ansiedade. E eu depois que eu vi essa palestra, eu tentei mudar as minhas rotinas. Mas mesmo quando a gente faz uma rotina positiva, por exemplo, se levantar, fazer sua meditação, a sua oração, depois fazer sua caminhada, fazer seu esporte, depois seguir seu trabalho, fica cansativo. Fica realmente uma rotina. Eu não sei se foi depois do que eu ouvi, prestei realmente nessa palestra, mas quando você passa meses fazendo isso, semanas fazendo isso, é cansativo. Como fazer uma rotina que você vê que ela é positiva e que não fique cansativa, e que não vive uma rotina? Se É existe, não porque sei. porque o processo não é um processo formal, né? Eu posso mudar de hábito e criar hábitos saudáveis, como levantar mais cedo e meditar. Então, do ponto de vista formal, eu estou criando uma alternativa em relação aos padrões que eu estava antes. Só que, se eu não mudar o padrão interno, o padrão mental, esses hábitos que é para ser positivos se tornam também cansativos e de uma rotina que, em vez de acrescentar, não alimenta a alma. Porque, de uma certa forma, o que está em jogo nesses padrões e hábitos é um processo de conectividade comigo mesmo. Ou seja, é um processo de objetivo maior, de amorosidade comigo, de extrair de estar inteiro naquela experiência. Então, se eu não estou inteiro na experiência vivida, é óbvio que esse descompasso entre o que eu vivo, do ponto de vista externo e formal, não ganha uma representatividade interna substancial. E aí começa a haver uma dissociação entre o que eu faço, né, do ponto de vista formal, e a vivência interna daquela experiência. E aquilo realmente vai de novo para uma rotina. é, Positivo. Negativa, né? Porque tu vai se acomodando e sem Ok. sentido, vai Aham. cansando, né? Então, de uma certa tu tem que romper, porque a experiência tem que ser uma experiência consciente. Quanto mais eu vivo conscientemente a minha vida, a minha experiência, né? Mais eu consigo estabelecer um processo rico de possibilidades de instrumentalização minha, de percepção, de afetos e de tomada de consciência da realidade, né? Então, é isso que a gente precisa, né? Tem que trabalhar comigo, né? Obrigada. Sim. Posso falar? Ana, pode falar. Sim. Ok. Não, eu só queria chamar atenção, o que me chamou a atenção é que no final da partezinha sobre a rotina e no final da partezinha sobre a ansiedade, a Joana, ela propõe o que fazer. Ela sempre propõe Uhum. o que fazer. Ela diz qual é o autor do drama e aí todo mundo, oh, o que fazer? Aí, e ela dá sugestão. Então, na primeira parte Uhum. diz, como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, de grande utilidade. E depois, na parte da ansiedade, igualmente, certo? No último pedacinho diz, são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, solidariedade, compaixão ao lado da oração, blá, blá, blá. Então, o que ela está dizendo, ela está fazendo análise de como são as coisas. A vida naturalmente vai nos empurrar para o progresso inevitável, a lei do progresso, mas se a gente quiser colaborar com a lei do progresso e nos colocarmos na correnteza, o que podemos fazer? Nós podemos nos inspirar nos ensinamentos de Jesus. Porque não importa, então, mesmo que trabalho que a gente faz, aonde que a gente mora, como é a nossa família, a gente pode buscar assim, que me falta para ser como Jesus? Tudo, né?
Mas, enfim, ela sempre diz: um passo por vez, o mínimo que você fizer, ela diz isso, já será uma grande coisa. Então, ela nos encoraja a perceber que a gente está nesse caos, que é natural, que faz parte da evolução, mas que a gente, se a gente se mirar nos exemplos e nos desafios que Jesus nos traz, pode dar um outro significado, no nosso desenvolvimento espiritual. Quer colocar alguma coisa, Alberto? Bem, eu acho que você já tocou nesse ponto, né? E também agora a Anne, mas a diferença fundamental entre uma rotina positiva e uma negativa é que a rotina negativa, ela meio que cai no nosso colo. A gente não sabe por que a gente entrou naquela rotina, nós não tomamos uma decisão livre e consciente de que aquele hábito, aquele padrão é positivo para nós. E a rotina, ela é totalmente benéfica, mas também muito mais rara nesse mundo, né? Quando ela livremente é eleita, né, como um padrão positivo. Olha, eu quero, eu preciso, eu vou construir um hábito que eu ainda não tenho. Inclusive, essa segunda rotina, a rotina da consciência, a rotina que é fruto do espírito pensante e livre, ela é mais difícil de ser estabelecida porque ela não vem ao encontro do conforto, né, da repetição cega e tudo. A gente pega um vício, por exemplo, né, e sempre que eu venho passar um tempo na Europa, assim, uma coisa que me deixa profundamente perturbado é como as pessoas fumam desesperadamente, principalmente adolescentes, né? E aqui na Itália realmente é uma situação absurda, assim, né? Você com frequência você vê crianças de 14 anos, 13 anos fumando e tal, em rodas, assim, todos, né? Não é uma exceção, é quase que a regra. E isso, evidentemente, não foi uma escolha, né? Não é o produto de uma escolha consciente da libertação do espírito rumo à aquisição de uma virtude, né? Porque toda a rotina, todo o padrão, todo o hábito que a gente estabelece conscientemente, ele vai florescer como virtude e nunca como vício, nunca como um padrão estereotipado e cego, né? Sempre que for um vício, esse processo tomou conta de nós, né? Aliás, o significado da palavra vício é esse, é uma fraqueza. Eu não consigo evitar. Eu queria, mas eu não posso. Ou eu nem percebo que aquilo me toma, que aquilo me controla e eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho escolha a não ser seguir essa rotina, seguir esse padrão, né? Então, assim, ela nem quer tratar da virtude, né? Porque ela vai preferir chamar essa nova rotina positiva que produz virtude de liberdade. E para ela chegar nessa liberdade lá no final do capítulo, que só vai ser anunciada, ela vai precisar passar pelos processos de autoengano, né, de falseamento do caráter, que são esses conflitos e problemas que acabam impedindo a gente de chegar nessa autoconsciência profunda e nessa libertação profunda. E é isso que a Anne está trazendo, né? E realmente a gente vai ver, né, Anne? E ela já nos entrega isso na introdução, Jesus como o contraponto, né? Como não só enquanto presença de um ser que já construiu essa caminhada, mas justamente todos os ensinos que ele deixou com seu exemplo. Na introdução, ele vai dizer: Jesus, superando todos os limites do conhecimento, olha só, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Então, realmente, né, a todo mundo do livro, ela vai ter Jesus como a referência da nossa vida, né? E vai sempre nos lembrar disso. Olha, para a ansiedade, tem Jesus com tais e tais propostas.
para a rotina, não esquecemos de Jesus, que tem tais e tais recomendações. Então, realmente, nós temos aqui na figura do Cristo, né, o psicólogo, né, o nosso mestre, nosso educador, né, e ela vai se usar a todo momento justamente desse manancial que Jesus nos trouxe, trazendo isso que todas as questões, as soluções dos nossos problemas estão no Evangelho, né? Nós que não sabemos tirar proveito dele, né? E a proposta da ajuda justamente é ah, nos dar condições de aproveitar melhor o Evangelho, de dar uma leitura amplificada e moderna da proposta do Cristo. É isso, né? Ótimo. Nosso tempo já está se esgotando, né? Eu tenho Eu que ir para a Soli mansão tinha levantado a gravar. mão. Eu vou ter que sair, porque eu tenho que gravar ainda. Talvez não vai dar, então. Mas de qualquer forma, obrigada, gente. A minha ficar para a próxima também. Essa cisão, Humberta, cisão decorrente do pensamento cartesiano, eu deixo para Ótimo, ti para o próximo encontro. Ela fala começa aqui no segundo parágrafo da rotina, por favor. ótimo. Também, se vocês quiserem fazer as perguntas por escrito e mandar para mim, eu compartilho com eles. Eles podem estar fazendo isso no próximo encontro, tá bom? Uhum. Obrigada, amor. Mais alguma coisa, Gelson, Berta, antes da gente ir para as preces de encerramento? Não? Tudo bem. Ok. Então, vou finalizar a gravação.